apenas 19 anos, Renan Galina já é considerado um dos mais promissores talentos da nova geração do atletismo brasileiro. E não é por menos. O maringaense estreou na competição mais importante do continente, faturando 2 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Chegou ao Chile como o atleta mais jovem da seleção brasileira e já figura entre os 15 melhores do mundo nos 200 metros rasos. Próxima parada, Paris 2024. Renan, bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista, privilégio te conhecer, prazer recebê-lo aqui, tá? Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui, né? Vamos conversar, vamos bater um papo. A gente não vai falar primeiro sobre as 2 medalhas lindas, maravilhosas que você trouxe do PAN, mas a gente também vai falar sobre elas. Parabéns! O som daquela multidão, 40 mil pessoas no Estádio Nacional, ainda bate aqui dentro, não? Ah, com certeza bate. Para mim, uma experiência muito incrível, uma competição incrível, e por mais com o tempo e clima, frio, chuva, tudo mais, tinha muita gente acompanhando durante a competição inteira. 19 anos completos, Renan? 19 anos completos. Maringaense? Maringaense nato, desde criança, nasci e moro aqui desde então. Quando é que você se descobriu atleta? De onde veio o interesse pelo atletismo? Pelo atletismo começou em 2016, porém já tive outros esportes, natação, basquete, futsal e futebol. Mas atletismo em 2016 eu tive a troca de colégio, aí eu já não era bom nas outras coisas, né? Vou ser bem sincero, não era bom em nada. Jogava em qual posição no futebol? Ixi, eu era goleiro. Você tá brincando? Goleiro, zagueiro, ficava ali, né? Naquela linha ali, mas não era meu ponto forte, com certeza. O atletismo é meu ponto forte. Foi nessa troca de escola, não sabia o que fazer, nessa eu acabei me tornando um atleta por conta de uma prova Tiradentes rústica, tem para as crianças. Correto. Na época teve aqui a prova de 150 metros na pista e a treinadora Sandra, que está aqui comigo hoje, continua comigo me dando treino. Que legal. Me convidou para treinar e foi indo, né? Que idade você tinha, Renan, quando você começou a treinar para valer? 12 anos. 12 anos. 12, Ou seja, anos. foi outro dia isso, outro né? dia. Em 7 anos, muitas competições e a coisa vem crescendo em importância. Quando é que você decidiu competir para valer? Tomou a decisão de que isso seria um estilo de vida? Olha, eu até 2016, 2017 fui competindo, mas coisas mais naturais, indo como uma brincadeira. 2018, quando eu tive a minha primeira convocação para uma competição internacional, que foi um sul-americano escolar, em Arequipa, no Peru. Legal. Foi onde começou a mudar tudo, mudou a chavinha e eu comecei a competir, foi por conta disso. Então eu acredito que foi de uma competição que eu não estava dando assim ainda brincadeira, tal, não estava dando tanta importância, virou um esporte que eu me dedico muito. Já eram os 200? Já tinha esse perfil definido, não? Eu já fiz muitas coisas, já fiz iniciação de várias provas. Eu fiz salto em distância, fiz provas de corrida, já fiz iniciação de salto com vara, fiz iniciação em outras provas, mas especificamente eu corria e fazia salto em altura. Tanto que em um determinado ano, 2019, eu fui recordista brasileiro sub-16 e sou até hoje do salto em altura. E todas elas deram uma contribuição para a jornada, né? Claro, com certeza. Infelizmente até a pandemia fez parte de um processo de alteração. Renan, e quanto ter feito outras provas contribuíram para a formação do atleta que a gente conhece hoje? Bom, eu não comecei, né, obviamente, nos 100, 200 metros especificamente, até por conta das categorias, você vai subindo de categorias, as provas vão mudando. Mas eu comecei numa prova de salto em distância e umas provas mais de velocidade, 80, aí depois 75 metros e foi indo. Só que aí o salto em distância já tornei para o salto em altura. Isso em 2018 já competia o salto em altura, já fui para uma competição internacional, essa competição que eu fui em Arequipa. Eu participei do salto em altura e de uma prova de velocidade, mas nessa questão eu já fiz a iniciação de todas as provas praticamente, barreira, salto com vara, arremesso, enfim, de todas elas, as que mais me atraíram foram as de pista de velocidade, que eram as mais curtas, porém 150 metros também sempre foi muito do meu agrado. Legal. Mas o salto em altura especificamente também, que eu me tornei recordista brasileiro sub-16 em 2019. É uma das suas muitas marcas numa trajetória relativamente curta. Primeira medalha, Renan, foi quando? A primeira medalha foi em 2016, num paranaense em Pato Branco, acho que sub-14,
que eu conquistei foi uma medalha de prata, se eu não me engano, no salto em altura. Ainda não foi na velocidade? Ainda não foi na velocidade. Qual é o gosto, a sensação, medalha no peito? Caramba, é isso que eu quero fazer. Sim, antes uma brincadeira, né? Eu gostava bastante e tal. Uma medalha, ela sempre é muito bem-vinda. E, obviamente, para uma trajetória como essa, é um passo adiante. Então, para mim fez muito significado, mas ainda assim como uma brincadeira que eu sigo até hoje, né? É uma brincadeira. Você segue se divertindo? Sigo me divertindo, mas claro, com muito foco, muito trabalho, muito empenho. Quando efetivamente você sentiu o peso da responsabilidade de competir em nível, e a partir de que prova? Tem um marco nessa sua trajetória, não? Eu acredito que seria mais no ano de 2021-22. Outro dia. Recentemente. Tá. Porque assim, até 2019 teve toda a questão de ser ainda categoria de base. Correto. Mas veio a pandemia foi prejudicial para todo mundo. E isso também me prejudicou muito. E minhas temporadas de 21 foram bem turbulentas. Até 2022 ali começou a engrenar direito, tudo de novo. Só que aí já com uma alteração. 2021 foi meu último ano competindo salto em altura. Por conta da pandemia eu perdi muito tempo de preparação física. E no que eu perdi muito tempo dessa preparação física, eu acabei me lesionando muito. E treinar para uma prova de 100 metros e o salto em altura tem muita diferença. Sem dúvida. Porque o salto em altura é uma prova muito técnica. Graças a Deus, ela me ajudou muito na minha formação até hoje. Minha coordenação foi muito beneficiada por conta disso, mas infelizmente era muito técnica e por conta das lesões era difícil assimilar os treinos. Por isso eu decidi, com a minha treinadora, trocar para os 200. Ô Renan, e os 100 metros, te encantam ou não? Encanta, mas assim, os 200 metros depois de um tempo acabou se tornando minha prova principal, inclusive pelo fato de eu me sentir muito mais confortável fazendo a prova de 200 metros do que do 100. Antes da gente voltar às competições, e claro, chegando às 2 medalhas de ouro do PAN em Santiago, tem muita disciplina, Renan? Compartilhe um pouco do que é a sua rotina. Bastante. Olha, meus dias, basicamente, o único dia que eu tenho mais assim tranquilo é quarta-feira de manhã. É mesmo? Todos os outros eu estou ocupado treinando. Qual que é a média de treinos na semana? Se são basicamente 6 dias de treino, então aí joga quase uns 12 treinos por semana. O Renan, e tem muita privação? Não dá para ir para balada? Eu vou muito raramente, na verdade fui uma ou outra vez para dizer que não, mas... Você não é um cara da balada? Eu sou mais de ficar em casa. Pega um climinha assim com essa chuvinha assim, vou ficar em casa descansando. Aliás, convenhamos, balada e atletismo são incompatíveis, né? São incompatíveis. Claro que assim, não vou dizer que meu sono é regulado, não, assim, eu tenho um probleminha para dormir, mas eu durmo mais tarde, mas eu durmo até mais tarde. Correto. Só que de certa forma, balada, ficar acordado até 5 horas da manhã e beber, principalmente, eu não bebo nada. Sim. Então, zero álcool. Correto. Assim, pra mim faz muito sentido não ficar nessa vida. Sim. Tem muita privação. Ou seja, já perdi muita festa, já perdi aniversário, já perdi de tudo mais um pouco. É uma escolha, é uma opção, né? É uma opção. Com 19 anos, o metabolismo está nas alturas. E a alimentação? Como é que é a sua alimentação? Vixe! Não, claro. Define esse vixe aí. Claro, que tem a dieta, tem que seguir tudo bem, mas às vezes eu dou uma fugidinha, não nego, confesso que eu dou uma fugidinha. Mas isso tudo por conta do hormônio também, às vezes eu preciso de um carboidrato a mais, eu preciso de uma coisa a mais. E também não é sempre que você vai ficar, eu tenho que fazer isso o tempo todo, não. Chega um momento, um diazinho você pega e come uma coisa um pouco mais agradável, um pouco mais gostosa, um fast food, alguma coisa do tipo. Então, isso, claro, regrado, a gente vai levando uma boa. Vamos voltar para as competições? Como é que você chegou ao Pan-Americano no Chile? Olha, esse ano foi bem turbulento, como o ano passado também. Então, de 2021 para cá, eu tive boas e grandes competições. Participei de 2021 para cá, participei do Sul-Americano Sub-20 em 2021, com medalha no 4%. Legal. Medalha de ouro. Participei do Mundial Sub-20 em 2021. Só que, infelizmente, a gente não avançou a final do revezamento, que eu fui só pelo revezamento. Participei do Campeonato Sul-Americano Sub-18, onde eu fui medalhista de prata nos 100 metros e medalhista de ouro no revezamento 4 por 100 metros. Aí veio 2022, que foi um ano que mudou muita coisa na minha vida também. No ano de 2022, fui campeão brasileiro, tudo mais. Aí teve o Campeonato Sul-Americano Sub-23, que eu fui medalhista de ouro nos 200 metros e de prata no revezamento 4 por 100. Teve o Mundial Sub-20 também que eu participei, que eu competi todas as provas, tive uma melhora nos meus tempos, mas ainda assim não foi o ponto ápice que foi
Inclusive ele foi antes do Sul-Americano, mas foi o Campeonato Brasileiro Sub-23, onde eu corri a marca dos 20,12 segundos e me tornei campeão brasileiro Sub-23, mas também recordista sul-americano Sub-20 e recordista brasileiro Sub-23 e Sub-20. Ou seja, marcas que carimbaram seu passaporte para os Jogos Pan-Americanos no Santiago. Sim. Que expectativas você tinha para o Chile quando você embarcou? Olha, essa marca não só me classificou também para o Mundial desse ano, sem dúvida, como também para esse Sul-Americano. E olha, foram duas experiências incríveis na minha vida, que eu aprendi muito. Claro que foi uma sequência muito longa, eu comecei em fevereiro basicamente a competir e fui levando, tive lesão no meio do ano, mas corri uma marca de 10,01 nos 100 metros, me tornando na época o segundo mais rápido junto com o Eric Cardoso, que quebrou essa barreira dos 10 segundos. Hoje ele e o Bard tem 9,96, 9,97, mas para mim foi um momento muito incrível, porém tive a lesão, parei, tratei, voltei e fui tudo na sequência para chegar no Pan-Americano e fechar com chave de ouro. Seu pai estava contando para a gente, enquanto nos brifava aqui, que no dia das duas medalhas, o Renan, vou puxar aqui para não falar bobagem, 200, final ouro nos 200, né? Ouro na final dos 200 e ouro também no revezamento 4x100. Antes das duas provas, você curte o revezamento? Ah, bastante. Qual que é a sua posição no revezamento? Eu fechei o revezamento nessa oportunidade, fui o último homem. Perna para quem te quer. Perna para quem te quer. É o homem que chega na imagem, então pode crer. Ele que resolve basicamente pro final ali. Responsa, claro, hein? É uma responsa, mas claro que com o apoio de toda a equipe, todo mundo correndo bem, não é um homem só que corre na pista, mas é ele que fica com a imagem, então assim, tem que também botar uma lenha ali a mais. O seu pai estava contando pra gente que no dia da final, no dia em que você conquistou as duas medalhas de ouro, você competiu 3 vezes? 3 vezes. Caramba, velho, não ficou pesado, não? Fica. Infelizmente é um sacrifício que a gente está disposto a correr. Mas você tem 19, né? Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas claro que é um fim de temporada bem pegado, mas assim... Tava pesado? Tava pesado. Inclusive que na semifinal, no dia anterior, eu competi, tava frio, tava em torno de 11 graus e com chuva. Mas de certa forma ainda com a arquibancada lotada. Cadê a medalha? Então, isso foi legal. A medalha, essa pequenininha aqui... Pequenininha? Essa aqui... Posso? Pode. Essa aqui é... Santiago. Essa é qual? Essa é do revezamento. Do revezamento. Depois o Vanzo vai dar um take. Vai dar agora, Vanzo? Essa é do revezamento 4x100. Que beleza. Você curtiu a experiência de uma competição dessa magnitude? Milhares de atletas, grandes públicos, pressão pra caramba. Dava pra cortar com a faca no ar a pressão, né? Você sentia ali o pessoal, todo mundo meio... E essa daqui? Meio sentimental, meio ali, opa, então, essa é dos 200. Essa é dos 200, parabéns, parabéns. Você sentia o pessoal ali todo meio acanhado, uma pessoa um pouco nervosa, você via ali, você sentia pelo ar. E... Elas têm o peso da responsabilidade, né? E... Valeu como aprendizado? Valeu, com certeza. Pra ter uma noção, você andando ali tranquilamente, você via, por exemplo, Darlan, do vôlei. Opa! Você vê Hugo Calderano. Você ficou na Vila Olímpica? Fiquei na Vila Olímpica. Correto. Você vê o Hugo Calderano, você vê, por exemplo... Seus ídolos estavam lá. O pessoal tava todo mundo lá. Então, tipo assim, você vê uma pessoa que você olha na TV, você assiste na TV e fala, tá ali, e você tá aqui junto. É uma coisa absurda. Tive a oportunidade também no Mundial de ver, por exemplo, o Noah Lyles, que foi o campeão das 3 provas, né? 4x100, 200, 100. Um espetáculo. Espetáculo. Você vê o Holloway, você vê todo mundo, você viu, você fica lá assim, tipo, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Tem aprendizado em relação à técnica, a como os caras de referência que estão ali competindo com você ou diante de você performam? Essa é uma coisa que te chama a atenção também? Como o cara larga, o impulso, a posição do corpo, a pisada, o aquecimento? De tudo. Essas competições, principalmente nessa minha idade, mas... eu sou mais novo, né? Como dizem lá. Sim, bastante. Mais novo da equipe, mais novo de... Caçula. O caçula da seleção. Então, assim, basicamente para mim é um momento de aprendizado muito grande. Perfeito. Nesse momento, principalmente para observar como é que sentir o feeling, né? O feeling da prova, o feeling do aquecimento, como é que o pessoal fica dentro da prova, como é que eles se preparam. E você fica lá observando e você vê. Todos estão lá e todos vão aquecer ali. Então você não vai fugir de ninguém, ninguém vai fugir de você. Então é um aprendizado muito bom para você. Como é que foi a receptividade na seleção, dentro da seleção, do clima de seleção? Caloroso. Caloroso. Claro que tem toda a zoação, né? Principalmente no revezamento, que eu entrei com o mais novo, então o pessoal brinca um pouco, pega um pouquinho no pé, mas
Isso aí é normal, faz parte, mas eu muito caloroso. Inclusive, principalmente Paulo André, como um dos caras que pegou um pouco no meu pé, mas gente boa pra caramba. Tá tudo bem, ele pode, né? Pode, ele, como os meninos também, principalmente o capitão, que a gente chama ele carinhosamente de capitão, o Rodrigo, que ele também me ensinou muito durante esse período. Então, assim, mas claro, com toda a equipe que a gente tem uma equipe muito forte e esperamos conquistar coisas grandes com essa equipe. Com certeza irá. Bom, Renan, por falar em coisas grandes, em 24 tem Olimpíada, tem Paris. Qual é a jornada que você tem que trilhar com o peso de 2 medalhas no PAN para chegar a Paris? Então, ainda tem a obtenção do índice da minha prova, como pode ser tanto os 100 ou os 200 metros, mas... De que índice a gente está falando, Renan? Índice 20,16 nos 200 metros. Tá. Eu tenho a marca de 20,12. Ah, tá mole então. É. Porém, ainda tem esse caminho para a obtenção de índice, porque infelizmente eu corri essa marca num momento que ainda não estava dentro do período de obtenção. Correto. Mas você vai ter que repeti-lo. Tem que repeti-lo. Tá. Ou 100 metros é 10 segundos, porém 100 metros é pouco espaço para erro. Entendi. Uma prova perfeita para correr, eu tenho 10,01, o índice é 10,0, então assim, esse 0,1, por mais incrível que pareça, é muito difícil de diminuir, de abaixar, porém é possível. E até lá, eu tenho até junho mais ou menos, então o calendário vai ser bem extenso. Quais competições ou as mais importantes para te dar índice tem pela frente? Olha, eu tenho o Mundial de Revezamento. Onde vai ser? Vai ser nas Bahamas. Pode crer. Ela é uma competição que vai ser muito importante para a classificação da equipe do revezamento, 4%. Tem um clima parecido com o nosso, né? Tem um clima parecido. Esse é um diferencial importante. E olha, pelo que eu fiquei sabendo, lá é bonito. É bacana, Bahamas. É Bahamas, né, meu velho? Bahamas é do Caribe, enfim, é por aí, né? Além de Bahamas, do Mundial, tem outras? Tem outras. Tem o Ibero-Americano, que vai acontecer, se não me engano, aqui no Brasil, em Perfeito, Cuiabá. perfeito. Na mesma época, vai ser de 4 a 6 de maio. De maio. E já logo dia 8, 10 ali já começa o Ibero-Americano. Então já vai ser uma atrás da outra. Mas isso já vou ter um preparamento. Vou fazer um camping de treinamento, não tá certo, mas nos Estados Unidos, para esse Mundial de Revezamento. Depois eu acho que vai ter mais um camping na Turquia, então vai ser uma correria basicamente. Um período intenso, né? Um período intenso. Ô Renan, a gente está terminando e eu não posso deixar de te fazer 2 perguntas que com certeza você responde em toda entrevista. Primeiro, e a namorada? Vixe. Agora tá aí, não pode? Ok. Abafa o caso. Segundo, e escola, cara? Tá conseguindo estudar, irmão? Olha, eu já me formei no ensino médio. Tá. Então, nesse período, eu ainda não tive muita oportunidade, inclusive por conta das viagens. Correto. Eu basicamente teve um período de 45 dias fora de casa, sem poder nem voltar direito. Então, para mim, foi difícil até para estudar. Então, eu vou iniciar nos próximos anos, mas nesse período foi bem intenso, então às vezes eu deixei um pouco de lado isso por conta do esporte e isso me trouxe muitas alegrias. A gente vai se ver em Paris, tá? Nos vemos lá. Boa jornada e com certeza até Paris a gente vai voltar a falar com o Renan. Parabéns pela sua dedicação, pela sua performance. A gente vai fazer um intervalo rápido porque na sequência tem a treinadora e tem a mãe. A gente vai entender qual é a jornada que esse menino tem que trilhar para representar o Brasil no revezamento, nos 200, quem sabe no 100, na Olimpíada de Paris 2024. O intervalo é rápido, não saia daí. Até já! De volta com o Cidade Entrevista. Bom dia para você que está começando o seu final de semana, o seu sábado, com conteúdo relevante. O assunto de hoje é atletismo. No primeiro bloco, a gente teve o privilégio de conversar com o maringaense Renan Galina, 19 anos, medalha de ouro nos 200 e medalha de ouro no revezamento 4 por 100, Jogos Pan-Americanos disputados em Santiago do Chile. A gente conversa agora com a professora Sandra Regina Cru, que é profissional da área de educação física e treinadora do Renan. Professora, prazer conhecê-la. Bem-vinda ao Cidade Entrevista. Privilégio recebê-la, tá? Privilégio para mim também. Onde é que a senhora estava no dia em que o seu menino, seu pupilo, botou no peito 2 medalhas num PAN? Eu estava no Chile. É? Estava no Chile. No estádio? No estádio com
uma população No meio da ali torcida ou no meio da comissão técnica? No meio da torcida. Meu Deus, e o coração? No meio da torcida. Eita! Estava no meio da torcida. Eu fui exclusivamente para vê-lo competir. Lá ele estava sob responsabilidade da seleção brasileira, da confederação, né? Da confederação, representando do a COB, seleção, né? do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Confederação Brasileira de Atletismo. Como é que é, professora, depois de todos esses anos trabalhando, né, forjando o atleta no qual o Renan está se transformando, acompanhar uma prova desse tamanho à distância, sem poder estar ali do lado, dando as últimas dicas? Como é que foi isso? Ai, é assim, é ruim ficar na arquibancada. Eu queria estar lá. A arquibancada é bom para a torcida, né? Eu queria estar lá, junto com a comissão técnica. Eu queria estar, assim, com o meu crachazinho de treinadora. Porque, infelizmente, não tive essa oportunidade, né? Espero que futuramente eu consiga essa oportunidade de estar presente ali. Mas, com certeza, Deus abençoou, eu pude chegar até o Chile. Peguei férias na prefeitura, que bacana. A mãe dele também pegou, daí nós fomos lá torcer, vibrar, porque o coração bate mais forte, é aquela emoção. E a gente se conversava pelo WhatsApp, né, e dava um tchauzinho ali. Professora, ele fala com muito respeito pelo histórico do trabalho de vocês. Sim. Aliás, contou pra gente no primeiro bloco que foi a professora Sandra que o descobriu como atleta. Sim. Quando foi que a senhora bateu o olho e falou assim, tem potencial nesse piá aí? Quando é que foi isso? Então, eu, como funcionária da prefeitura, estava aqui trabalhando numa Tiradentinha, que acontecia aqui no estádio Willie Davis. Sim. E assim, eu vi aquele menino magrinho, correndo, chegou em 5º lugar, mas assim, com porte de atleta. Postura? Assim, postura de atleta. Eu falei assim, esse menino vai ser um grande atleta. Olha Daí isso. eu aproveitei e fui acompanhando ele até os pais e convidei para treinar. E os pais aceitaram, trouxeram e desde então, faz 7 anos que ele treina aqui em Maringá. Eu nem preciso perguntar para a senhora se ele é um atleta comprometido, né? Com 2 medalhas num PAN, é comprometido. É um atleta comprometido, um atleta inteligente, um atleta que procura seguir as regras, tem que ter disciplina, né? Dormir cedo, boa alimentação, e são vários fatores. Sim. Então a gente, assim, sempre está conversando, sempre dialogando para a gente não perder o foco. Correto. Porque o foco, a meta que ele tem, a gente vai seguir quando a gente tem uma disciplina e a gente cumpre ela, senão às vezes a gente fica no meio do caminho. Eu tive um professor que dizia professor Agostinho, que a intensidade do foco é que define a conquista da meta. Com certeza. Professora, o objetivo agora é Paris 2024. Isso. E pelas marcas do Renan, isso não é o fim do mundo, é absolutamente tangível. Sim. Qual é o caminho que a senhora, enquanto treinadora, e ele devem trilhar até o prazo limite para buscar esse índice? Então, a gente já está no trabalho para esse índice. Já estamos fazendo um trabalho de preparação. Aí é todo um planejamento, com vários profissionais, porque nós precisamos estar unidos para que eles consigam fazer o índice logo agora no começo do ano. É uma equipe multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar. Tá. Porque quando chega nesse nível não dá para ficar somente eu. Correto. Precisa de muitos profissionais para você conseguir um bom desempenho. E graças a Deus tá dando certo e a gente vai fazer reuniões, avaliações e vamos seguindo, trilhando campings que estão sendo programados. Inclusive na Flórida, para a gente poder estar assim, chegando à Olimpíada. Correto. A senhora tem um objetivo em relação à competição que lhe dará o índice ou isso não importa? O importante é cravar o índice e estar na competição. O importante agora a gente conseguir o índice. Tá. Tem uma competição mais ou menos complicada que a outra ou não? Eu acho assim que a maior competição que nós temos é os Jogos Olímpicos. Correto. E ele já foi para o Mundial esse ano. Opa. Que é o mesmo índice dos Jogos Olímpicos. Foi lá e assim, ele chegou numa semifinal dos brasileiros, né, que competiram e a idade dele assim, se comportou muito bem, fez um excelente resultado. E nos Jogos Olímpicos
nós pretendemos chegar numa final. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tudo vai dar certo e nós vamos chegar numa final. De trabalho não vai faltar. Isso. Obrigado, professora, foi um privilégio. Parabéns pela conquista, a senhora é parte dessa conquista também, tá? Obrigada, valeu. E a gente fecha o programa de hoje ouvindo a Juliana, a mãe trocinadora. É mãe trocinadora, é mãe apoiadora. Estava, inclusive, com o Renan no Pan-Americano no Chile. Juliana, bom dia. Obrigado pela gentileza de nos atender. Fala um pouco da emoção de ter visto o filho cravar 2 medalhas de ouro numa competição daquele tamanho. Não, foi uma emoção muito grande. Eu nunca tinha estado em outro momento numa competição internacional do Renan, então foi a primeira vez, né? Então foi muito emocionante, público muito grande, tinha 40 mil pessoas no primeiro dia, no segundo dia aproximadamente também esse público. E assim, estar neste clima e estar vivenciando tudo aquilo que eu passei lá, né? De poder estar vendo meu filho, né? Ao vivo. Tá conquistando 2 medalhas de ouro para o Brasil, representando o nosso país, né? Para mim é assim uma emoção tremenda, estou até arrepiada, porque é muito emocionante mesmo estar lá. As medalhas de ouro já estavam na conta da intuição da mãe? Ou só depois da conquista efetivada? Na verdade, sim, pela magnitude do evento, a gente não tinha essa pretensão, né? Mas assim, a gente apoia o máximo para que ele tenha todo um respaldo para conseguir chegar lá, né? Mas a gente sabia que era uma competição muito grande, tinham atletas de outros países muito fortes, né? Então, assim, a gente tinha expectativa, mas a gente sabia que a realidade era outra. Então, assim, não se esperava os 2 ouros, mas por grata satisfação, né? Ele conseguiu e a gente está muito feliz. Ô, Juliana, e por falar em apoio, qual é o papel de pai e mãe de atleta num processo desse? Eu acho que assim, um filho, quando a gente tem um filho, a gente está 24 horas presente na vida dele, né? E enquanto atleta, a gente está essas 24 horas presente, está participando realmente, efetivamente ali todo o tempo, né? Para que ele esteja bem, né? Para que ele tenha um bom ambiente, né? Familiar também, a gente proporciona isso a ele. E as outras questões, né? Que não foge, a parte alimentar, né? A saber, olha, você tem isso, tem aquilo, a gente contribui também. A família né? É parte da estratégia, né? Então a gente está sempre incluso, a gente, sempre que é possível, nós estamos no treino, né? Nós acompanhamos quando é possível também, né? Então a gente está aqui, a gente tem prazer de estar aqui, né? Acompanhando também. Então eu acredito que faça a diferença também. A gente vai se ver em Paris, Juliana? Vamos. Se Deus quiser. Vamos ver em Paris, com certeza. Muito obrigado, Juliana. Eu agradeço. Fica aqui pra gente encerrar o programa. Cidade Entrevista de hoje, especialíssimo, fica por aqui. A gente teve o privilégio de ouvir o maringaense Renan Galina, 2 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Professora Sandra, obrigado, Juliana. Obrigado, pai Edivaldo. Edivaldo é mais tímido, né? Obrigado, pai. Obrigado a todos. Obrigado, Vanzo. Obrigado a todos que participaram da produção de hoje. Se você perdeu o nosso programa, estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse Rede Massa Maringá no Face e no YouTube e compartilhe esse conteúdo, ele é muito relevante. Até sábado, bom fim de semana a todos, até lá!